Senhoras e senhores, estamos aqui para mais um módulo, né? Segurança do trabalho, curso e treinamento para trabalho em altura, NR35, módulo 2. A gente já fez o módulo 1, agora vamos para o módulo 2. Segurança do trabalho. Esse módulo 2 aqui é o NBR 15475, Norma Brasileira Regulamentar 15475, acesso por cordas e certificação de pessoas. Ou na NR35 está como anexo 1, acesso por corda. Ok? Aqui o apresentador que vos fala é técnico de segurança do trabalho, instrutor, químico, escritor, Jean Cavalcante. Meu registro está aí, tem lá de Brasília, tá? Formei aqui em São Paulo, ok? Estou fazendo docência também no ensino superior, para ter mais um leque aí para pedagogia e andragogia para dar aula. Bom, anexo 1, acesso por cordas. Inserido pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, no número 593, em 28 de abril de 2014. Foi inserido esse anexo por corda em 21 de abril de 2014. 28 de abril de 2014. O campo de aplicação. Para fins desta norma regulamentadora, considera-se acesso por corda a técnica de progressão utilizando cordas com outros equipamentos para ascender, descender ou se deslocar horizontalmente, assim como para posicionamento no local de trabalho, normalmente incorporando dois sistemas de segurança fixados de forma independente, um como forma de acesso e o outro como corda de segurança, utilizando com cinturão de segurança tipo paraquedista. Okay? Então, esse é o campo de aplicação. Só para a gente ter uma noção, tem um trabalho que se faz pintura e nidificação que você não tem uma ascendência, você tem uma descender. Ou seja, você desce pelas cordas, você sobe pelo prédio e desce pelas cordas com a tinta e pintando as paredes. A ascendência é quando você sobe pelas cordas. Dependendo de alguns determinados locais, a gente precisa utilizar essas cordas. Você faz até tirolesa com corda, né? Com roldana e corda. E outros itens mais. À medida que fosse passando aqui o curso, a gente vai tendo uma noção. O item 1.2 diz assim: em situação de trabalho em planos inclinados, ou seja, aclive ou declive, a aplicação deste anexo deve ser estabelecida por análise de risco, a famosa AR. Faz análise de risco e vê. De repente, eu estou trabalhando lá, tipo numa rampa, numa escadaria, no morro, e preciso fazer aquele trabalho lá. Aí a gente faz um acesso por cordas, onde também vai servir de EPI também. As disposições desse anexo não se aplicam nas seguintes situações, ou seja, qual que não é usado? Atividades recreacionais, esportivas, de turismo, de aventura. Não é utilizado. Isso é exclusivo para trabalho. Arboricultura, serviço de atendimento de emergência destinado a salvamento e resgate, não se aplica acesso por cordas, de pessoas que não pertencem à própria equipe de acesso por corda. Que não pertence à própria equipe de acesso por corda. Bom, execução das atividades. Né? As atividades com acesso por corda devem ser executadas de acordo com procedimentos em conformidade com as normas técnicas nacionais vigentes. A linha B, por trabalhadores certificados em conformidade com normas técnicas nacionais vigentes, certificação de pessoas. Vide o prazo para implementação do artigo 3º da portaria, tal. Aqui está o artigo de lei, né? Ministério do Trabalho, 1471 de 2014. Aqui, ó, por equipe constituída de pelo menos 2 trabalhadores, sendo um deles o supervisor. Então tem que ter equipe, no mínimo, constituída de 2 trabalhadores, sendo um deles o cara que vai ficar supervisionando. Bom, aqui o processo de certificação desses trabalhadores contempla os treinamentos inicial periódico previsto no subtítulo
35.3.1 e 35.3.3 da NR35, que na verdade isso aqui é um anexo, tá? Porque muitas vezes você precisa acessar por corda, dependendo do trabalho. Nem todos os trabalhos vão acessar por corda. Mas como é necessário, para que o curso fique mais completo, a gente coloca algo aqui dentro da NR. Durante a execução da atividade, o trabalhador deve estar conectado a pelo menos duas cordas, em ponto de ancoragem independentes. Duas cordas. Tá? Então, o camarada, quando ele usa lá, o trabalhador, ele usa aquela cadeirinha, tá? Ele usa o cinto de paraquedista, ele senta na cadeirinha, a cadeirinha vai estar com uma corda, e ele tem que ter outra corda ali onde prende o talabarte no cinto de paraquedista. É uma corda para segurar a cadeirinha, uma corda para, se a cadeirinha ou a corda ruir, vier abaixo, ele fica pendurado pelo cinto de paraquedista. Tá? Tem que ser as duas cordas. Okay? Durante a execução da atividade do trabalhador deve estar conectado a pelo menos duas cordas. Tá? Segurança do trabalho. A execução da atividade com o trabalhador conectado a apenas uma corda pode ser permitida se atendidos cumulativamente aos seguintes requisitos. Ou seja, pode utilizar uma corda? Pode, ele vai dizer os requisitos. Duas linhas, a linha A e a linha B. Quais são os requisitos para utilizar uma corda? Se for evidenciado na análise, se tiver evidência na análise de risco, que o uso de uma segunda corda gera um risco superior. Ou seja, se eu for usar uma segunda corda e ela entrelaçar uma na outra e gerar um risco superior para eu ficar 10, 20, 30, 40 metros ali entrelaçado, então aí se anula uma corda, utiliza-se uma só. A linha B diz o seguinte: sejam implementadas medidas suplementares previstas na análise de risco que garantam um desempenho de segurança no mínimo equivalente ao uso de duas cordas. Ou seja, se o sistema de segurança que eu estou utilizando ele supre o equivalente de duas cordas, eu posso utilizar só uma. Tá? Então, porque dependendo do trabalho, se utiliza até rapel para fazer, equipamento de rapel, oitão, ou mosquetão, né, para se subir, para se descer, dependendo do trabalho. Não são todos os trabalhos, tem trabalho que nem usa corda, tá? O acesso é por outros. Equipamentos e cordas. Diz as cordas utilizadas devem atender aos requisitos das normas técnicas nacionais. Os equipamentos auxiliares utilizados devem ser certificados com acordo com as normas técnicas nacionais ou, na ausência da nacional, as normas técnicas internacionais. E na inexistência de normas técnicas internacionais, a certificação por normas estrangeiras pode ser aceita desde que atendidos aos requisitos previstos na norma europeia da Europa. Tá? Aí aqui continua. Os equipamentos e cordas devem ser inspecionados nas seguintes situações. A linha A, antes da sua utilização. Eu vou descer por corda pintando uma parede, suponhando. Não é o caso de alguns trabalhos em telhado e tal. E aí eu tenho que supervisionar essa corda. Ela está puída, está desgastada, ela está ancorada, está presa no ponto de ancoragem. Ela não está, porque se ela não tiver preso no ponto de ancoragem, quando eu descer, vai descer com corda e tudo. O B, periodicamente com periodicidade mínima de 6 meses. Todas as vezes que eu for trabalhar, eu tenho que fazer essa inspeção e no mínimo a cada 6 meses, eu tenho que inspecionar ela totalmente antes de reutilizá-la. Em função do tipo de utilização ou exposição a agentes agressivos, o intervalo entre as inspeções deve ser reduzido. Se eu estou usando algum tipo de agente que pode ser agressivo ou ele corrói a corda, então vai ser reduzido, porque essa corda ela vai perder a capacidade normativa dela. A corda a gente compra pelo peso, a capacidade e o tipo de corda. Por exemplo, tem corda para tantos quilos. A pessoa tem 80 quilos, a corda suporta 200 quilos. Então, aí aquele tipo de corda se utiliza. As inspeções devem atender às recomendações do fabricante, aos critérios estabelecidos na análise de risco ou no procedimento operacional, PO. Todo equipamento ou corda que apresente defeito, desgaste, degradação. Eu peguei a corda, ela está com defeito, desgaste, degradada ou deformada, ela deve ser recusada, inutilizado e descartado.
porque é um risco muito grande de utilizar e ela não cumpriu o trabalho que ela tem que fazer lá, arrebentar, né, e a pessoa descer. Bom, a análise de risco deve considerar as interferências externas que possam comprometer a integridade dos equipamentos e cordas. Então, a análise de risco ela já vai, se for um trabalho externo, né, com corda, ou interno também, ela já deve analisar sobre isso, né? Quanto tempo aquela corda vai ser substituída, no uso, utilizando 8 horas por dia, né? A análise de risco já tem que acompanhar isso aí. Bom, então aqui, ó, quando houver exposições a agentes químicos que possam comprometer a integridade das cordas ou equipamentos, né, devem ser adotadas medidas adicionais em conformidade com as recomendações do fabricante, considerando as tabelas de incompatibilidade dos produtos identificados com as cordas e equipamentos. Esse texto não substitui o tá? Nas atividades, nas proximidades de sistemas energizados ou com possibilidade de energização devem ser adotadas medidas adicionais. Por exemplo, se tem energia, já é um perigo, então tem que se utilizar medidas adicionais. O que é que ele fala aqui? Agentes químicos que possam comprometer a integridade da corda. Qualquer agente químico, por exemplo, eu vou trabalhar num lugar que tem acesso por corda, mas tem vazamento de óleo. Esse óleo pega na corda. A corda não vai me segurar, eu não vou conseguir segurar essa corda se ela está com óleo. Ou algum tipo de agente corrosivo, tipo 8, um agente mais passivo que corroa a um prazo que vai corroer essa corda, vai desgastar essa corda a um prazo maior, sendo que uma hora ela vai ficar apodrecida e ela vai se romper. Né? Então, tudo isso é avaliado, né, para que possa manter o trabalho de maneira boa e não e evitar acidente, né? Bom, as inspeções devem ser registradas na aquisição. As inspeções devem ser registradas. Na aquisição do equipamento, a gente inspeciona periodicamente, ou seja, a cada 6 meses, cada 2 meses, cada 3 meses, quando os equipamentos ou corda forem recusados. Você deu o equipamento para a pessoa trabalhar. Aí a pessoa pegou e disse, ó, eu olhei e não vou poder usar não, eu tenho que utilizar outro, isso aqui está ruim. Aí a pessoa que recebeu, que é geralmente um líder, ou uma pessoa encarregada na área, ou o técnico de segurança do trabalho, onde a gente trabalha, ela tem que inspecionar isso aí para ver se realmente está ou não, até porque tem uma experiência maior. Se está, não substitui. Né? Se não está, tem que se conversar com o trabalhador e explicar para ele por que não está. Bom? Às vezes é só medo. Os equipamentos utilizados para acesso por corda devem ser armazenados e mantidos conforme recomendações do fabricante ou fornecedor. Né? Então, geralmente, vem as recomendações do fabricante e fornecedor como que você vai utilizar aquele equipamento, aquela corda. Né? Aqui fala sobre resgate. A equipe de trabalho deve ser capacitada para autorresgate e resgate da própria equipe. Autorresgate e resgate da própria equipe. Como vai ser capacitado? Fazendo treinamento, utilizando a corda para fazer o resgate, fazendo treinamento. Para cada frente de trabalho deve haver um plano de resgate dos trabalhadores. Então, o plano de resgate ele já vai ter também o treinamento junto, como que vai resgatar a pessoa utilizando corda. Condições impeditivas. É tudo que vai impedir que você possa realizar o seu trabalho. Além das condições impeditivas, identificadas na análise de risco, como estabelece na análise de risco, como estabelece o item 35.4 na linha J da NR35. Lá na NR35 eu já passei por lá, já falei sobre isso aqui. O trabalho de acesso por corda deve ser interrompido imediatamente em caso de ventos superiores a 40 km por hora. Tem alguns lugares que tem alguns aparelhozinhos que medem o vento, ele dá o km do vento, e também tem a biruta que dá a direção do vento. É tipo um coadorzinho de café, fica lá em cima para ele dar a direção do vento. Né? Se ela começa a girar, a gente sabe que está tendo um tornado, um vendaval, alguma coisa assim. Se ela direciona para um lado só e ela está mais intensa, a gente já viu que o vento aumentou. Por ela também dá para você ter uma ideia. Mas aí tem uns equipamentos que também marcam a velocidade do vento. E se
deu uma ventania, essa ventania chegou a 40 km por hora, eu aconselho descer antes que chegue a 40 km por hora. Porque o vento vai sacudir a corda, vai jogar você para tudo quanto é lado, vai bater você contra a parede, dependendo de onde você estiver, e é muito arriscado. Então, antes de chegar a 40 km por hora, já é bom começar a descer, né? Porque quanto mais alto você tiver, você vai levar um tempo para descer, ou para subir, depende. Às vezes você está no meio de um prédio, por exemplo. Aí começa a ventar, começa a sacudir. Se está mais perto para subir, você consegue subir mais rápido, você sobe. Se está mais perto para descer, você consegue descer mais rápido, você desce. Sendo que, quanto mais estica a corda, mais o vento vai balançar, né? Então, aí na análise de risco ele já dá esse plano de ação, onde a pessoa, não, você está em tal lugar, você faz isso, você faz aquilo, né? Dependendo do local, né? A gente tem um outro subterfúgio que pode utilizar, né? Não é bem ao caso eu falar aqui, mas é um alto resgate que a pessoa pode utilizar. Mas isso aí a gente vai discute lá no plano operacional, na PAI, no plano de ação de emergência. Bom, pode ser autorizada a execução de trabalho em altura utilizando acesso por corda, em condições com ventos superiores a 40 km por hora e inferiores a 46 km por hora, desde que atendidos os seguintes requisitos. Ó, aqui ele diz que pode autorizar o trabalho em altura utilizada com acesso por corda, superior a 40 km por hora e inferior a 46. Então, entre 40 a 46 km por hora pode ser autorizado, mas desde que alguns requisitos sejam atendidos. Vamos ver qual é o requisito. A linha A diz que só pode ser autorizado o trabalho acima de 40 km por hora a 46. Ele diz o seguinte: justifica a impossibilidade do adiamento dos serviços, mediante documento assinado pelo responsável pela execução do serviço. Ou seja, se o responsável assinalar que não pode adiar o serviço e chegar a mais de 40, 41, 42, 43, é possível. Elaborar a análise de risco complementar, com a avaliação do risco, suas causas, consequências e medidas de controle, efetuada por equipe multidisciplinar, coordenada por profissional qualificado em segurança do trabalho ou na existência desse pelo responsável pelo cumprimento dessa norma, anexada à justificativa com as medidas de proteção adicionais aplicáveis, assinado por todos os participantes. Foi o que eu disse, né? Não, mas tem que fazer de 40 a 46 o vento em quilômetro por hora. Se você tem, de repente ali, você está no... Vamos supor que você está no edifício e começa a ventar, e você tem janelas opcionais, em vez de você ficar batendo lá fora, você passa pela janela, solta o cabo e você faz um auto-salvamento, um auto-resgate. Um subterfúgio, né? Mas tudo isso tem que estar na análise de risco, tem que ser avaliado, cada situação é uma situação, cada caso é um caso, tem que ser olhar tudo direitinho, onde que você vai trabalhar para poder fazer a análise de risco. Implementar medidas adicionais de segurança que possibilitem a realização das atividades, ou seja, tem que colocar mais segurança ainda para que possa ser realizado, e ser realizada mediante a operação assistida pelo supervisor das atividades. Então tem que ter alguém ali qualificado, ou que tem um bom entendimento, que seja qualificado, ter um bom entendimento, para poder ficar ali supervisionando, até para ele poder dizer, pode parar que já chegou, então continua que pode ir, ok? Bom, então, dessa maneira, chegamos ao fim da anexo 1, acesso por cordas, da NBR 15475. É interessante porque dá uma clareza, né? Mas tudo isso vai ser passado para o trabalhador. Eu tô fazendo dentro do plano de aula, do plano de ensino, dentro da NR, dentro do anexo 1, tá? Mas tudo isso vai ser passado para o trabalhador na AR. Por que a gente precisa ter uma ideia? Porque é possível trabalhar com acesso por corda, é possível, mas tem que se trabalhar dentro do procedimento padrão que a NR, o anexo 1 da NR 35, pede, ok? Para isso, o gestor, o líder, o encarregado, o técnico de segurança do trabalho, o tecnólogo de segurança do trabalho, o engenheiro do trabalho, que vai realizar todo essa papel, essa documentação, ela vai orientar, vai estar orientado também no PGR lá, no Programa de Gerenciamento de Risco, PCMSO e tudo mais, ok?